vírus. Ele não escolhe o terreno fácil do alarmismo, né? Ele não fica falando coisas para deixar todo mundo alarmado, mas isso não quer dizer que ele está tentando minimizar os efeitos deletérios da doença, né? Ao contrário do nosso presidente. Inclusive, ele entrou em rota de colisão com Jair Bolsonaro, né? Diversas reportagens alertaram que Mandetta estaria em crise com Bolsonaro. O Bolsonaro estava preocupado com um certo protagonismo que ele tomou nos últimos dias, fazendo reuniões com membros importantes do Congresso Nacional, né? A coletiva de imprensa desta quarta-feira, a primeira das máscaras, né? Que começou com e depois tiraram, mostrou um Mandetta com um discurso diferente desse técnico, que a gente estava vendo, né, até então. Mostrou um Mandetta que teve que elogiar mais do que o necessário ao Bolsonaro. E aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar. Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas, são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Não é um discurso natural vindo dele, que estava realmente parecendo que ele quis falar tudo aquilo. Pareceu que ele realmente levou um enquadro de alguma forma aí, pra mim, tá? E assim, é só especulação isso aqui, deixando bem claro. Com o presidente também fala dizendo ser o técnico do país, né? Com referência ao futebol, e que quando o time está ganhando, o técnico também ganha junto, e que ele é o técnico, fazendo referência aos elogios que o Mandetta vem recebendo, coisa que o governo Bolsonaro não está acostumado. Então eu imagino o espanto, né? É um momento de crise para eles. Olha, tem algum ministro nosso fazendo um bom trabalho, precisamos fazer alguma coisa. Que é o que a gente brincou aqui, né? Exatamente, cuidado, isso. Precisamos estancar essa crise. E hoje, né, nessa coletiva das máscaras aí, já uma certa subserviência aí do Mandetta, se referindo que o Bolsonaro escolheu os melhores, os tops, né? Tem o Dream Team dos ministérios, que eu não concordo, mas faz parte de toda essa cena, né? Esse cenário para pintar que o presidente está no controle da situação. E só também um outro detalhe a respeito disso, com relação a questões políticas, o presidente prestigia muito mais, neste momento, o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, né? Que está lado a lado com ele o tempo todo. Até no dia 15. Exatamente, até no dia que a gente estava junto. Hoje, no caso, quarta-feira, abriu a coletiva depois do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falou, o segundo a falar foi o presidente da Anvisa. O Mandetta encerrou a coletiva, foi o último a falar antes de se abrir para perguntas. E me parece que o Antônio Barra Torres agrada mais o presidente e pode, quem sabe, também já numa reforma dos ministérios, né? Isso é coisa para a gente olhar daqui para frente, mas que já fique registrado, né? Nossa, que eu acho que, infelizmente, o ministro que trabalha melhor nesse ministério não deve ter vida muito longa. Até me espantaria se tivesse alguém competente dentro do governo Bolsonaro. O presidente já tem outros prediletos. E assim, cabe aqui a gente reproduzir, né, a frase do Mandetta na entrevista que ele deu na terça-feira, né? Ele disse: "Nós estamos imaginando que nós vamos trabalhar com números ascendentes, espirais, em abril, maio e junho. Vamos passar aí 60 e 90 dias de muito estresse, para que, quando chegarmos ao fim de junho, julho, a gente imagina que entra no platô, ou seja, os casos vão parar de crescer, né? Agosto, setembro, a gente deve estar voltando, desde que a gente construa a chamada imunidade de mais de 50% das pessoas. Ou seja, a previsão é que agosto e setembro a gente tenha que ter 50% da população que não esteja infectada com o vírus para efetivamente começar a diminuir o número de infectados no Brasil, né? Em números grandes. E voltando, né, àquela questão jurídica do que está acontecendo, é importante a gente fazer menção aqui à reportagem do The Intercept Brasil, da Tatiana Dias, que trouxe para a gente a informação de que funcionários do escritório da Riachuelo, em São Paulo, estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente, mesmo com casos confirmados de Covid-19 dentro da empresa. Uma gerente da empresa orientou que funcionários voltassem a trabalhar mesmo tendo tido contato com uma pessoa infectada com corona. Em fevereiro, a rede de lojas de departamento do Flávio Rocha, né, que é um dos mais entusiasmados apoiadores de Bolsonaro, junto com
com o Luciano Hang, né, junto com o dono do Madeiro, enviou uma comitiva de mais de 10 pessoas à Europa. Os gerentes e diretores passaram 2 semanas em cidades como Barcelona, Londres, Paris, onde já havia transmissão local do Covid-19. E na ocasião, os funcionários reclamaram da exposição, mas a empresa decidiu manter os planos. Ou seja, gente, parece que não é óbvio que as pessoas têm que priorizar a vida e não o trabalho, assim, não se sintam escravas dessa obrigação de se colocar em contato com pessoas infectadas, doentes, colocando em risco não só a sua vida, gente, é a vida das pessoas que moram e têm contato com você, né? Então, é um apelo para que as pessoas realmente coloquem as prioridades no lugar, né? Assim, não se infectar é a prioridade número 1. E se a gente está falando de números tão grandes, né? Como falei da frase do Mandetta, o ministro de Saúde, que a gente tem que confiar nesse momento, a gente tem que procurar maneiras, né? A lei prevê o pedido de demissão por justa causa, caso o empregador coloque em risco, né, a vida do empregado, que é basicamente uma demissão por justa causa invertida, né? Você ganha seus direitos trabalhistas como se tivesse sido demitido. Por fim, a gente não pode deixar de falar e fechar esse programa com o impeachment, né? Que foi protocolado pelo deputado distrital Leandro Graz, da Rede, e é o primeiro depois que o presidente decidiu apoiar abertamente as manifestações que cobravam o fechamento do Congresso e do Supremo. E pior, né, participando do protesto. O impeachment é possível agora? Pelo menos 342 deputados, ou seja, 2/3 da Câmara, teriam que endossar o envio da denúncia para o Senado para que esta casa avaliasse a abertura do processo. Mas não quer dizer que possa ser alcançado a depender de como se comporte, né, o mandatário. Então, no Senado, além disso, seriam necessários 2/3 para condená-lo, 54 votos. Quem faz o primeiro juízo de admissibilidade do impeachment é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele já mandou arquivar um processo de impeachment, agora tem outros 9 na gaveta, né? E aí tem a pergunta jurídica, né? Ele cometeu os crimes de responsabilidades apontados pelo Graz no pedido de impeachment dele? Sim, ele cometeu. E ainda há outros que ele não incluiu. Em 70 anos de vigência da Lei 1079, ele é o presidente que mais incidiu em crimes da natureza. E com menos de 1 ano e 3 meses de mandato, assim, é um absurdo. Então, ele tem a base jurídica, mas assim, o jornalismo político ainda não consegue entender se existe uma base parlamentar que levaria o impeachment adiante, diante de todos esses crimes, diante de todo esse descaso, diante de todo esse embate absurdo com o ministro mais importante do momento, que é o da saúde, sabe? Então, eu acredito que esse impeachment tenha que prosseguir, eu acredito que todos os brasileiros devam pressionar os seus candidatos, deputados, a senador, a levar essa questão adiante, a levar essa questão a sério, porque estamos vivendo hoje um governo mais desastrado do Brasil, em talvez a pior crise econômica, política e social de muitos anos, assim, talvez do século. Mas aí fica a questão de que realmente, em meio a esse momento delicado, onde é preciso tomar atitudes com relação ao vírus, é difícil imaginar um cenário que as pessoas topem entrar nessa barca de impeachment num momento delicado como esse. E aí, vendo por um outro lado, uma crise como essa, pro governo Bolsonaro, é a chance de não fazer feio, fazer o feijão com arroz e ter como discurso que se perdeu 2 anos com relação ao coronavírus e que do corona ele tirou o país e que a partir de agora é preciso aí sim reconstruir o Brasil. Eu acho que o Bolsonaro tem como sair ganhando de todo esse processo. Não vejo como possibilidade, se ele fizer o feijão com arroz, é até difícil imaginar que ele faça, mas é a chance do governo Bolsonaro tem de postergar muita coisa com relação ao corona. Então não tem por que o presidente Bolsonaro agir como ele vinha agindo anteriormente. Posso estar enganado, mas a minha visão de que daqui para frente, com esse fato novo tão importante que é o corona, teremos um presidente mais nas rédeas. Essa é a minha aposta para os próximos dias, porque existe sim como sair ganhando em meio a essa crise do corona, estando à frente de um governo. Se ele tiver bons técnicos e se ele deixar os técnicos
em paz, fazendo o trabalho correto, ele vai surfar numa recuperação e vai ter a desculpa de que não teve tempo de resolver as outras coisas. Por mim é isso, Léo Palhano. Já falamos bastante. Batemos o recorde de tempo do Coronga, esse episódio 7, para vocês entenderem como a questão é intensa e importante. O meu último questionamento é só em relação ao tempo que a gente tem, né? Há quanto tempo a gente vai... o que a gente pode perder se a gente continuar tendo um governo que até este presente momento foi completamente desastrado em relação a todas as pastas possíveis e imaginárias, inclusive a da saúde, que é afetada pela inatividade de outras pastas, né? A gente consegue lidar com o futuro das pessoas não conseguindo ir trabalhar por conta da grande epidemia que os Estados Unidos já está se preparando, né? Como falamos, o salário universal. Como que as pessoas mais frágeis do Brasil vão se virar num governo Bolsonaro, da forma que ele vem tratando essas questões e priorizando, né, a redução da desigualdade social zero, né, até o momento. E isso me preocupa o quanto as populações mais carentes do Brasil vão sofrer caso a gente não tenha uma movimentação política séria contra um presidente que cometeu vários crimes de responsabilidade e vários crimes comuns da Lei 1079. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido reflexões incríveis e contem com a gente para continuar tentando trazer informações para vocês, estudando bastante e para responder suas perguntas. Enfim, sintam-se à vontade para participar do programa, mandando sugestões de pauta, elogios e críticas. Quando der, a gente faz. Quando o corona passar, a gente vai fazer todas as pautas que vocês sugerem pra gente. Comigo, Léo Palhano, eu, Paulo do Vale, a arte de Lucaspiro, @Luspiro. A gente volta na segunda, se existir mundo. Até lá.